Uma palavra muito importante, uma palavra que pode realmente, sem exageros, pode mudar a história, pode mudar qualquer situação. Quero falar com você como Deus ele muda sentenças, como Deus muda histórias, como Deus muda situações. Como se manifesta o poder de Deus, como Deus muda sentenças na vida de uma pessoa. Uma pessoa que está enferma e é curada. Uma pessoa que era para morrer, né, e Deus acrescenta anos de vida para ela. Como acontecem essas manifestações do Espírito de Deus? Então, nós entramos hoje em um horário que não é normal aqui para nós, entramos depois, mas vai ficar gravado, então nós vamos liberar essa palavra aqui e vai ficar guardado aí, né? Na verdade é uma palavra aqui que eu creio que é por uma direção de Deus, né? E eu vou falar aqui sobre isso. O Deus que muda sentenças, o Deus que quebra sentenças espirituais. Sabe? Nós precisamos entender que existem momentos onde Deus se manifesta e experiências espirituais acontecem, não só por ser uma experiência, mas porque Deus precisa mudar decretos, Deus precisa mudar sentenças. Eu estava vendo que esse último culto agora, Deus mudou sentenças e livrou pessoas. Deus livrou pessoas até, né, que haviam decretos de morte física mesmo sobre elas, né? Então, Deus ele muda sentenças. E você que está aqui, eu creio que você não está aqui por acaso. Deus também vai mudar uma sentença na sua vida. A primeira coisa que eu quero falar com você, como ter uma experiência espiritual que vai transformar a sua vida. Em primeiro lugar, né, uma experiência espiritual, ela tem o poder, né, eu estava falando com você, de transformar qualquer situação, né? Uma experiência espiritual, ela tem o poder de transformar até aquilo que era para ser uma derrota em uma bênção. Uma experiência com Deus, um decreto de Deus, uma sentença liberada por Deus, ela, por exemplo, presta atenção, ela pode operar em um casamento que estava já decretado, que já estava fadado ao fracasso, quando é liberada uma palavra de Deus, então, e aquelas pessoas estão na presença de Deus, um casamento é restaurado, uma saúde física é restaurada. Você vai ver na Bíblia muitas vezes onde sentenças foram trocadas. Você vai ver no dilúvio que Noé e sua família, eles foram poupados por Deus. Eles foram guardados por Deus, porque Deus achou justiça em Noé, né? Você vai ver que Jonas, ele prega ali o arrependimento e Deus restaura, Deus muda a sentença em relação ao povo de Nínive. A sentença foi trocada quando o povo se arrependeu. Você está vendo isso? Agora, como ter essa sentença trocada? Através de uma experiência espiritual que transforma a nossa vida. O apóstolo Paulo diz que a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do poder do Espírito Santo, em demonstração do Espírito e de poder. Então, em primeiro lugar, a transformação vem do poder de Deus e não vem do homem. Só que Deus usa homens, né? Algumas vezes Deus me deu palavras sobre a vida das pessoas e pessoas foram curadas. Outras vezes pessoas receberam até livramentos de morte, né? Deus mostrou a situação e Deus falou, não esteja nesse lugar, nesse tal dia, nesse tal horário. Ou Deus falou assim, você precisa, por exemplo, trocar de médico, né? E na troca do médico houve um livramento. Então, Deus muda sentenças espirituais. Deus muda sentença na vida das pessoas. E quando algo é feito no mundo espiritual, aquilo reflete também no mundo físico, né? Em Isaías 54, versículo 17, diz que nenhuma arma forjada contra ti prosperará. O que Deus está falando hoje com você? Deus ele muda qualquer situação.
Deus muda sentenças, né? Então, o que significa isso hoje? Por exemplo, se você tá, como viver isso, né? Você precisa entender a importância de estar em ambientes, sabe? Presta atenção no que eu vou te falar aqui, né? Isso aqui é importante porque tem gente que não entende essa questão do ambiente, então fica procurando. E não é isso que eu vou falar. Mas eu vou falar que Deus, ele usa pessoas, né? Deus, ele usa pessoas para mudar sentenças na nossa vida. Por exemplo, alguém veio falar comigo e essa pessoa estava com uma enfermidade e ela foi buscando a Deus em oração, em jejum, e Deus mudou uma sentença na vida dela e ela foi curada instantaneamente, né? Deus havia nos revelado uma data, não é normal, quando Deus revela, né? Ele falou, tal dia assim, você vai receber uma visitação de Deus. E naquele dia, no exato dia que Deus falou, aquela pessoa recebeu uma cura. Então, aquela pessoa teve uma mudança de sentença. Então, Deus muda sentenças espirituais. Se Deus está falando aqui hoje sobre uma experiência espiritual, de um Deus que muda a sentença, então eu creio que há um objetivo. E Deus quer trabalhar isso na sua vida, sabe? Em Sofonias, do capítulo 3, versículo 15, olha que palavra poderosa, é uma palavra que Deus me revelou certa vez, que diz assim, o Senhor anulou a sentença contra você e fez retroceder os seus inimigos. O Senhor, o Rei de Israel, está no seu meio, você nunca mais temerá mal algum. Naquele dia dirão a Jerusalém, não tema, ó Sião, e não deixe as suas mãos enfraquecerem. O Senhor, o seu Deus, está no seu meio, um guerreiro poderoso para salvar. Ele terá imensa alegria em você e com seu amor a renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Eu me lembro que uma das vezes que Deus enfatizou essa palavra para mim foi quando meu filho estava em uma situação no hospital. E disseram assim que a situação dele já era grave, porque havia demorado um pouco, né? E Deus começou, e na verdade ele... eu falei assim, não quero ser malcriado aqui, mas a médica falou assim, essa situação dele é uma situação, né, complicada. E eu falei assim, ela falou assim, normalmente acontece assim. Eu falei, pois é, mas com ele vai ser diferente. Eu falei, porque ele é meu filho. Mas por que eu estava falando disso? Não porque eu creio em mim mesmo ou em um poder pessoal, mas porque eu estava crendo em Deus. E eu sabia que não era o momento do meu filho, que Deus estava dando um livramento para ele. Você vê isso? Então nós precisamos entender algo. Nós precisamos entender que Deus muda a sentença. E quando você busca, Deus responde. Quando você crê, Deus opera. Você está ouvindo isso? Então Deus, ele troca sentenças. Deus muda sentenças espirituais hoje na sua vida. Talvez é a área das suas finanças, talvez é o seu casamento, talvez é a área da sua saúde. Deus hoje pode trocar sentenças, né? E como Deus faz isso? Através de experiências espirituais. Aonde experiências espirituais acontecem? Em primeiro lugar, em ambientes onde a presença de Deus se manifesta. Em segundo lugar, na sua própria vida de oração e de busca por Deus, de jejum, né? De busca por Deus. Presta atenção, o Senhor quebra sentenças. O Senhor pode mudar qualquer situação. Você está ouvindo isso? Então, experiências espirituais não é só para, eu estou tendo aqui uma experiência espiritual. Não, experiência espiritual não é só para você arrepiar. Experiência espiritual não é só para fazer um evento. Não, evento é muito bom, mas não é só para isso. Experiência espiritual é para transformar a vida das pessoas. Experiência espiritual vem para mudar decretos, para mudar sentenças. O apóstolo Paulo, ele tinha muito conhecimento,
natural, ele estudou aos pés de Gamaliel, então ele tinha muito conhecimento das coisas judaicas, ele tinha muito conhecimento humano, né? Mas ele falou: a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de conhecimento humano. E com isso eu também não estou falando sobre a importância da palavra. A palavra é muito importante, a palavra precisa ser pregada, mas a palavra deve ser pregada na inspiração do Espírito e também com liberdade para o Espírito Santo agir, sabe? Deus estava me chamando a atenção para falar essa palavra, um Deus que muda sentenças, porque ontem Deus me deu uma visão. Seja bem-vinda, Virgínia, Antônio, glória a Deus. Deus me deu uma visão ontem, Maria José, Adriana, glória a Deus. Olha lá, Deus me deu uma visão ontem, né? E eu me senti na responsabilidade de falar aqui sobre isso com você, que uma experiência espiritual muda sentenças, uma experiência espiritual muda a história, uma experiência espiritual traz livramentos. Através de uma experiência espiritual, quem era para morrer não vai morrer mais, nem espiritualmente, nem emocionalmente, nem fisicamente. Através de uma experiência espiritual, né, pessoas ali que o inimigo já estava conseguindo colocar. Olha que Deus está falando, é alguém que está aqui. O Espírito Santo acabou de falar aqui para mim, pessoas que o inimigo estava querendo colocar um desânimo, pessoas aqui que o inimigo estava querendo colocar pensamentos de dúvida, querendo agir no emocional, sabe? E minar a sua fé, destruir a sua fé. Pessoas que, sabe, o inimigo já fala assim, aquela já vou derrotar ele, vou derrotar ela. Quando Deus muda sentenças, sabe? Todo mal tem que bater em retirada. Porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Então presta atenção. Em primeiro lugar, Deus usa os seus servos. Porque normalmente, quando a pessoa está com uma sentença espiritual contra ela, ela não tem forças de lutar, né? Agora, presta atenção. Deus usa os seus servos. Olha que Deus está trazendo para mim aqui. Eu falei com vocês esses dias que Daniel não orou. Deus está fazendo alguma coisa aqui. Daniel não orou porque ele estava com um decreto contra ele. Não. Daniel não orou porque... não, agora está acontecendo isso aqui contra mim e eu preciso me posicionar. Não. Daniel orou porque era costume de Daniel orar. Então tem pessoas que já é costume dela buscar a Deus. E se há uma sentença espiritual contra ela por algum motivo, então Deus começa a revelar, né? Deus começa a mostrar que há uma sentença, que o inimigo está querendo fazer algo, às vezes a pessoa até errou em alguma coisa, ou negligenciou em alguma outra coisa, né? Porque às vezes Deus nos pede para fazer coisas e a gente não faz, a gente dorme espiritualmente no sentido de não colocar em prática. Então, Daniel, ele já era costume dele buscar Deus. E ele sabe, e havia uma sentença contra ele, e ele continuou buscando. Então tem pessoas que já estão buscando, e há uma sentença, por exemplo, de uma enfermidade, de uma situação financeira, de alguma situação contra ela. Então ela já está diante de Deus, e Deus vai revelar isso, e vai ser quebrada essa sentença. Só que tem pessoas que elas não têm essa experiência, elas não têm esse relacionamento ainda com Deus. Então elas precisam de estar em ambientes onde Deus fala, elas precisam estar em ambientes onde a presença de Deus se manifesta. Para quê? Para receber livramentos. Deus está falando aqui sobre mudança de sentenças, sabe? Quem estava enfermo aqui e não sabia, Jesus já está te curando agora. Quem aqui o inimigo estava armando laços contra você, para você sair da presença de Deus, para você sair da sua igreja local, você não vai sair mais. Deixa eu falar uma coisa para vocês, acho que eu nunca falei isso aqui, mas algumas vezes, mais do que uma vez, algumas vezes, as pessoas vêm falar comigo e eu fico numa situação ali que eu poderia falar para elas, que isso não é uma possibilidade para mim, sabe? É até uma coisa que, enfim, as pessoas vêm ali em situação querendo, por exemplo, fazer parte da igreja que eu faço parte, né? Ou vivendo situações. E eu falo, você precisa orar por isso, você precisa ver aonde Deus te quer. Aonde Deus te quer, né? Você precisa ver onde Deus te quer.
Agora, presta atenção. Olha o que Deus está falando aqui para mim agora. Tem gente aqui que o inimigo está querendo tirar você da igreja que Deus te quer, do lugar que Deus te quer, né? Mas hoje, nesse exato momento aqui, Deus está dando uma resposta para você. Ó, o inimigo está querendo, na verdade, te distrair. Ele está querendo, na verdade, eu vou falar aqui, ele está querendo fazer, olha que eu vou falar aqui de uma maneira que você entende. Não adianta eu falar uma revelação que você não entende, né? Tem revelação que não é para entender, tem outras, mas eu estou falando de uma coisa que alguém aqui precisa entender. Você não vai se transformar em um crente que pula de galho em galho. Quem pula de galho em galho, uma hora, pode pular num galho seco, né? E cair lá para baixo, ó, se esborrachar no chão. Então, você não pode sair trocando de igreja, por exemplo, sem orar, porque isso é algo espiritual, né? Então, Deus pode te falar, agora chegou seu tempo nesse lugar. Deus até pode, né? Deus pode falar, chegou o seu tempo, mas não é bem assim essa história. Tem gente que fica pulando em um, pulando em outro, a hora que pula em um, outro, nossa, aí pode acontecer coisa ruim, né? Então, essa coisa de mudar de igreja é muito séria, né? Mas o que Deus está me dando aqui hoje é isso, um Deus que muda sentenças espirituais. E aonde essas sentenças são mudadas? Obviamente é no mundo espiritual, mas Deus usa pessoas, né? E Deus também te chama para se relacionar com Ele. Você está ouvindo isso? Então, através do jejum e da oração, Deus quebra sentenças contra a sua vida, né? Através dos seus servos, Deus também muda sentenças. Eu já falei, mas eu vou falar mais uma vez, né? Nenhuma nem duas vezes, mas Deus tem sido tão bom que muitas vezes Deus tem nos revelado a enfermidade da pessoa e a pessoa tem sido curada, né? Tem uma pessoa que eu falei para vocês, ela entrou aqui na oração e havia uma sentença, havia um diagnóstico médico contra ela, dizendo que ela estava com um problema físico, né? Estava com uma enfermidade. E ela entrou nas orações fazendo um propósito, sem contar para ninguém, e ela foi completamente curada. Ela foi completamente curada. Tem o exame antes e depois. Tem pessoas que entram aqui buscando pela área financeira. Por quê? Finanças, Deus se importa sim com as suas finanças, né? Deus se importa sim. Deus tem grande prazer na prosperidade do seu servo, né? Não é nosso objetivo final. Se você tiver sem dinheiro, eu sei que você vai continuar com Jesus. Se você estiver no alto, Ele lá está. Se você estiver no mais profundo do abismo, Ele lá está, né? Quer dizer, se você está para cima ou está para baixo, você está com Jesus. Mas algumas vezes as pessoas vêm aqui e elas estão num propósito de buscar por prosperidade financeira e Deus prospera a vida delas. Por quê? Porque Deus quer que você tenha vida em abundância na presença dEle, né? E Deus muda sentenças espirituais. Deus muda sentenças, às vezes, nas finanças. Deus muda a sentença te dando sabedoria de lidar com o seu dinheiro. Porque tem pessoa que só gasta, né? E não investe em alguma coisa, ou não poupa uma parte da sua renda, né? Não tem um objetivo ali, começa a se preparar para esse objetivo, né? E Deus faz isso para nos disciplinar, e aí Ele vem, nos surpreende e faz um milagre. Mas, por exemplo, como eu citei prosperidade financeira aqui, e nós já vamos orar, o Deus que muda a sentença, o Deus que muda decreto, está agindo na sua vida, né? Então, você vai ver que quando você tiver muito dinheiro, você vai ver que isso também não te preenche. Você vai ver que isso é um pouco vazio, você precisa de um propósito. Então, você precisa estar conectado no propósito de Deus. Você precisa viver o que Deus tem para a sua vida, você precisa continuar na presença de Jesus. Aí você pode desfrutar, você pode viver o que Deus tem, mas Deus te dá recursos para um propósito. Você está ouvindo isso? Então, presta atenção, nós já vamos orar agora. Qual que é essa oração hoje? O que Deus está falando hoje aqui? Experiências espirituais são necessárias. Experiências espirituais mudam sentenças espirituais. Experiências espirituais, elas não são só assim, uma experiência, só para eu me arrepiar, para eu sentir. Não, você vai sentir porque é consequência. Mas experiências espirituais trazem cura divina à existência. Experiência espiritual, quando há arrependimento,
um arrependimento sincero, Deus altera a sentença. Aquele que era para morrer espiritualmente não morre mais, aquele que era para morrer fisicamente não morre mais, né? O rei Ezequias teve 15 anos acrescentados na sua vida, né? Experiências espirituais mudam sentenças de escravidão. Lá em Êxodo capítulo 3 vai falar que Israel que está, na verdade, no Egito, né? O povo de Israel clamou por liberdade e Deus ouviu levantando Moisés para libertá-los. Você está ouvindo? Então, experiência espiritual muda qualquer situação. Deus ouve o clamor do povo e intervém quando eles estavam tendo uma opressão. Você vai ver também em Neemias a reconstrução dos muros, a reconstrução de Jerusalém, que eles estavam ali exilados, estavam fora da pátria deles, né? Mas Neemias encontrou o favor diante do rei para construir os muros. O que é isso? O Deus que pode transformar uma situação de escravidão, uma situação, na verdade, até uma situação de exílio, em uma oportunidade de restauração. Deus, ele pode trazer favor, né? Mesmo quando você está em uma situação difícil. Um dos nomes, para exemplificar isso, um dos nomes do filho de José o Senhor me fez prosperar na terra da minha aflição. Então, nós estamos em uma breve passagem aqui na terra, mas o Senhor, eu creio que é Efraim, né? Mas o Senhor, ele pode te fazer prosperar nessa terra. O Senhor pode, fazer você ser a diferença aonde as notícias da terra estão nas piores perspectivas. Então, se você está ouvindo muita notícia da terra, falando que as coisas vão piorar, falando que tal coisa não tem cura, falando que a economia, né? Então, são notícias da terra. Você precisa se conectar com a notícia do céu. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você ficar ouvindo muito a notícia do homem, se você ficar ouvindo muito a perspectiva do homem, então você não vai ter fé. Você precisa ouvir a perspectiva de Deus. Eu ouvi o Senhor dizendo para Daniele sobre muito pão. Muito pão quer dizer muita provisão vindo sobre a sua vida, né? Muita provisão vindo sobre a sua vida. Eu vi que você mandou a mensagem lá e eu vi o Senhor dizendo que Deus tem muita provisão, né? E Deus também tem muito azeite, que quer dizer, Deus tem uma unção de prosperidade. Deus tem uma unção de prosperidade. Agora, isso está conectado a um propósito, porque dinheiro pelo dinheiro não é isso que Deus quer fazer. Deus vai te dar dinheiro com um propósito. Deus quer que você tenha abundância, Deus não é inseguro. Deus quer que você viva o melhor da terra, o melhor dessa terra, né? Mas Deus vai te dar uma unção de prosperidade. Agora, como que eu vou... Você precisa... Quanto mais as suas riquezas aumentam, não coloquem nelas o coração, né? Então, você vai precisar cada vez mais estar conectado a Deus, ao propósito de Deus, né? Deus está mudando sentenças aqui hoje. Você vai ver também na história de Ruth. Apesar de ser uma estrangeira, de ser viúva, isso tinha um grande impacto naquela época. Então, Deus restaurou a vida dela, né? E ela foi, na verdade, até da linhagem de Jesus, né? Então Deus transforma sentenças, Deus transforma a rejeição em bênção, Tem pessoas que às vezes quando são rejeitadas, às vezes quando nós somos rejeitados, a gente não entende, mas essa rejeição é uma bênção. Coisas que não deram certo é uma bênção. Frustração não existe. O que é frustração? É Deus dizendo, eu tenho algo melhor e maior. Você precisa colocar isso na sua cabeça, né? Então, Deus muda sentenças, por exemplo, na vida de Lázaro. Eu falei que Deus dando livramento de morte, né? Lázaro morto por 4 dias, mas Jesus trouxe de volta, Mesmo com uma sentença, e na verdade aqui não era... É algo mais profundo do que um livramento de morte. É Deus ressuscitando Lázaro, né? Mesmo então quando tinha uma sentença que aparentemente não tinha jeito, Deus pôde reverter porque Deus é poderoso. Você está ouvindo isso? Deus muda sentenças. E como Deus muda sentenças? Eu vou falar, através de pessoas, né? Mas Ele também está te chamando para um relacionamento de oração, de jejum. Então, nessa sua busca por Deus, Ele vai mudar sentenças. Nessa sua busca por Deus, Ele vai revelar para você onde às vezes está o ninho de Satanás.
E ele vai não só revelar para te deixar apavorado, não, ele vai te revelar para destruir todo o poder do inimigo. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir toda a obra do mal, toda a obra das trevas. Vamos orar agora, e eu sei que Deus hoje está mudando sentença espiritual, sentença na sua vida emocional, sentença na vida física, né? Então, mas o que Deus está chamando você? Presta atenção, o amor de Deus é sacrificial, o amor de Deus nos alcança, mas envolveu um sacrifício de Jesus, e sabe, e da nossa parte, nós também temos um sacrifício, vamos dizer assim. Qual é esse? É a obediência. Porque tem gente que Deus muda a sentença na vida dela, tem gente que fala assim, já estava condenada, agora é salva, tem gente que já estava na miséria, e agora Jesus está prosperando, né? Estava enfermo e agora está curado, né? Mas nós precisamos entender algo, isso custou para Jesus, né? Ele teve que se entregar pelo pecado de toda a humanidade, e a Bíblia fala assim, ó, olha o que diz aqui, olha que poderosa essa palavra aqui, olha que poderosa. Romanos, no capítulo 5, versículo 17, olha o que diz aqui. Se pela ofensa de um só e por meio de um só reinou a morte, né? Eu vou ler na versão que eu estou mais acostumado aqui. Olha lá. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, Jesus Cristo. Então, o que significa isso? Jesus, ele já pagou o preço do pecado, né? Jesus já se entregou por nós, ele é o sacrifício perfeito pelo pecado, mas nós precisamos entender algo, né? Quando você não obedece, né? Quando você não obedece, quando nós não obedecemos, isso também vai nos prejudicar. A obediência é uma bênção. Tudo que Deus fala que é pecado, tudo que Deus fala que não é para você, né? Se você fizer, aquilo vai te prejudicar. Aquilo não vai ser bom para você. Então, o que Deus quer? Deus quer obediência. E sabe, eu declaro que Deus está te dando prazer de obedecer. Eu declaro que Deus está te dando entendimento. Eu declaro que o Espírito Santo vai guiar a sua vida a partir de hoje de uma maneira diferente. Sabe? O pecado não é para você. O pecado te prejudica. O pecado pode manter uma sentença espiritual do mal contra a sua vida. Porque o pecado dá legalidade para que o inimigo venha agir. Mas Deus hoje, ele está dizendo para você, na presença dele, ele quebra sentenças. Na obediência, ele vai manter você abençoado, ele vai manter você protegido, ele vai manter você... Olha o que Deus está falando aqui para mim. Olha como a escritura que veio aqui para mim. Salmo 27 fala, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Tem pessoas aqui que estavam duvidosas, né? Mas Deus está falando com você. Você não precisa duvidar. Deus já mudou uma sentença na sua vida. Deus já decidiu o que vai fazer, né? E Deus, ele não muda de opinião. Quando Deus te falou uma coisa, aquilo já é uma verdade para ele. E Deus está quebrando uma sentença de incredulidade dentro de uma família. Porque tem gente aqui que falou assim, ó, nossa, mas a minha família nunca viveu algo muito diferente, né? Ou você percebe que a sua família tem dificuldade de crer, né? Então Deus está quebrando uma sentença de incredulidade dentro da sua casa, em nome de Jesus. Vamos orar? Experiência espiritual transforma a nossa vida. Uma experiência espiritual muda sentenças. E Deus faz isso através da oração, através do jejum, manifestações do poder de Deus, né? E ele faz isso também através de pessoas, né? Se a coisa está muito difícil para você mesmo, então você precisa contar sim com outras pessoas. Isso não é pecado, não. Você está ouvindo isso? Isso não é pecado. Isso, pelo contrário, isso é um ministério. Algumas pessoas foram chamadas para a edificação do corpo de Cristo. Você está ouvindo isso? E Deus está mudando sentenças na sua vida. Não é certo também, né, procurar só por pessoas e não se desenvolver na sua própria busca por Deus, né? Porque Deus quer que você desenvolva, né? Mas Deus sabe que tem épocas que você precisa contar com uma unção que está na vida de alguém.
E na verdade, todas as épocas nós vamos contar com a unção na vida das pessoas, né? Porque são 5 ministérios, né? Então, sabe o que Deus está falando aqui comigo? Tem gente aqui que está com muita fé. Tem gente aqui que Deus está falando com você, né? E Deus está falando, Ele está mudando sentença. Deus está falando, Ele está mudando sentença na sua vida. Deus está falando, Ele está quebrando sentenças malignas. O Senhor anulou a sentença contra você e fez retroceder os seus inimigos. O Senhor, o Rei de Israel, está no seu meio. Nunca mais você temerá mal algum. Sabe o que Deus está falando aqui comigo? Deus tem pessoas aqui que estão tendo dificuldade de captar mensagens de Deus. Deus já tem falado com você e você está com dificuldade de captar mensagens. Mas a partir de hoje, Deus está trabalhando no seu discernimento espiritual. E Deus está chamando pessoas aqui para oração, para o jejum. Deus está te chamando para mudar o seu estilo de vida. Presta atenção. Daniel não estava orando porque havia uma sentença, havia um decreto contra ele. A Bíblia diz que já era costume de Daniel orar 3 vezes ao dia, né? Então presta atenção. Sabe que Deus está falando com pessoas aqui? Deus está mudando o seu estilo de vida. E Deus está quebrando sentenças. Eu sei que eu já falei umas 2 ou 3 vezes, mas eu vou falar mais uma vez. Deus quebra sentenças através da oração e do jejum. Você percebe que tem alguma coisa estranha, ou se Deus te revelou uma coisa estranha, então se posiciona todo dia em jejum, em oração. Então, eu falei para vocês, pessoas que vieram aqui na live com propósito foram curadas fisicamente, tiveram bênçãos financeiras, né? Se esse era o caso, famílias sendo restauradas. Mas isso aí, exigiu uma perseverança, uma oração com insistência. Elias orou com insistência, orou fervorosamente. Quer dizer, ele orou com insistência e parou de chover. E quando ele orou, o homem sujeito às mesmas paixões que nós, ele orou e parou de chover. Orou novamente e a chuva desceu sobre a terra. Então, você vê que a oração, né, ela pode mudar decretos, a oração pode mexer em coisas físicas, né? Agora, o jejum, ele vem para quebrar a incredulidade, né? O jejum vem para quebrar a incredulidade, a espécie de males que só sai com jejum e oração, né? E depois disso, Jesus fala ali, depois que Jesus fala isso, ele fala, Jesus fala contra a incredulidade, né? Agora, quando você jejua, então acumula um poder espiritual para você. Você coloca o seu corpo sob disciplina, né? Então isso libera um grande poder sobre a sua vida, o jejum, a oração. Então, se você percebe que tem algo estranho, algo que fica se repetindo na sua vida, você precisa se posicionar em oração e jejum. Agora, tem situações que a pessoa não tem nenhuma força e ela não sabe como fazer, ela nunca fez. Então, aí você precisa estar em ambientes onde a presença de Deus se manifesta. Você está ouvindo? Infelizmente hoje, nem todos os lugares o Espírito de Deus pode mudar a sentença. Porque tem lugares que eles não abrem espaço para o Espírito Santo agir, né? Em outras palavras, o Espírito Santo não tem liberdade de agir, né? Então, Deus usa homens para fazer isso. Deus, ele libera uma unção sobre a vida de pessoas para mudar sentenças. Você não vai sair da terra antes da hora. E você não vai sair da terra sem viver tudo que Deus tem na sua vida. Você está ouvindo isso? E eu não queria que isso soasse assim, tal lugar tem, tal lugar. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que simplesmente tem lugares que o Espírito Santo não tem a liberdade para agir. Outros lugares está faltando ali aquela determinada unção, né? Porque às vezes tem alguém que não está atendendo o chamado. E às vezes sou eu também, às vezes você, né? Quando alguém não atende o chamado, abre um vácuo. Quando alguém não atende um chamado, abre um espaço, né? E o corpo de Cristo sofre, né? E as pessoas sofrem. Por quê? Porque às vezes nós não estamos cumprindo o nosso chamado. Mas que o Senhor nos ajude
nós não queremos ser Jonas, nós queremos atender o nosso chamado. Não é verdade? Porque às vezes tem lugares ali que parece que tem uma falta espiritual, porque tem alguém que não está cumprindo o seu chamado. Está ouvindo? Então talvez é você, talvez sou eu que Deus está falando. Se tem ali uma falta, é porque alguém não está cumprindo o seu chamado. Você está ouvindo? Então nós precisamos falar: Deus, não deixa as minhas mãos enfraquecerem, né? Deus, tende misericórdia de nós e nos ajuda. Restaura a nossa força, restaura a nossa alegria, nos traga renovo, né? Porque nós queremos cumprir o nosso chamado. Olha o que Deus está me dando aqui. Às vezes tem lugares que tem uma falta. Às vezes tem lugares que tem uma limitação da manifestação do poder de Deus. Por quê? Porque tem alguém que não está cumprindo o seu chamado. Você está ouvindo isso? Mas eu quero declarar: o Senhor já quebrou, já anulou a sentença contra você e fez retroceder os seus inimigos. O Senhor, o Rei de Israel, está no seu meio. Você nunca mais temerá mal nenhum, né? Você vai manter-se protegido na presença de Jesus, na obediência da palavra de Jesus, né? Que o Senhor nos ajude a andar na sua presença, né? Em nome de Jesus. Você vai ver que nós já vamos orar agora. Salomão teve grande sabedoria, mas não terminou bem, né? Por quê? Ele começou a fazer alianças Ele começou a fazer várias alianças que não era a vontade de Deus. Então, ele trouxe mulheres ali para ele, que aquelas mulheres tinham outros deuses, isso significa ídolos, né? Então, nós precisamos tomar cuidado com a aliança que a gente faz, né? Não é porque você vai ter um benefício financeiro ou algum tipo de benefício de influência que você vai fazer alguma aliança. Não. Você precisa ver se Deus está nesse negócio. Porque tem gente, vamos falar a verdade, às vezes a gente quer fazer um negócio porque é bom, mas aí Deus vem e fala: você já orou sobre isso? Você sabe se isso é da vontade de Deus? Nunca houve na terra alguém tão sábio como Salomão, né? Mas ele começou bem e terminou mal. Por quê? Porque essa sabedoria levou ele a se afastar de Jesus. Porque nós precisamos entender, sabedoria está ligada à revelação. Por quê? A sabedoria é Jesus, a revelação é Jesus. E quando nós saímos de Jesus, aí fica só na sabedoria natural. Você está vendo? Então presta atenção nisso aqui, que isso aqui é muito importante, isso aqui muda a vida, muda a decisão de pessoas. Hoje está se enfatizando muito o poder da sabedoria, e sempre foi importante e sempre deve ser enfatizado, né? Mas uma sabedoria sem Jesus não vale muita coisa. Salomão, sendo Salomão, que talvez teve uma riqueza também financeira de cerca de 1 trilhão, 1 trilhão de dólares talvez, acho que não é 1 trilhão de reais, e também, né, teve um reino próspero, teve um reino com paz, mas ele se afastou do Senhor. Você está vendo? Ele se afastou de Deus. Então, que o Senhor nos ajude, que o Senhor mantenha os nossos pés sempre no propósito dele. Sabe, às vezes é melhor você ter um certo prejuízo financeiro, um certo prejuízo de influência, um certo prejuízo. Às vezes é melhor você aceitar seu certo prejuízo aí, ou deixar uma oportunidade, o que parece uma oportunidade, passar, né? Mas não se afastar de Jesus. Não se afastar da sabedoria. A sabedoria é uma pessoa. A revelação é uma pessoa. O que é isso? É a presença de Jesus na nossa vida. Sabe? Sabe quando você está orando para alguém e Deus começa a revelar o que a pessoa está pensando? Deus começa a revelar o que a pessoa está passando também? Sabe? Aquilo não é só um dom. Eu enxergo assim. Aquilo é a presença de Jesus, né? Acontece de pessoas terem dons, né? Mas estão sem a presença de Jesus. Só tem o dom e não tem Jesus? Acontece. O apóstolo Paulo falou que, pode falar mistérios, podem fluir em todos os mistérios, mas, né, sem amor, né, sem amor isso de nada vale. Agora, a maneira que eu gosto de enxergar, que eu gosto de interpretar, a maneira que eu
vejo isso. É a presença de Jesus que faz a diferença na nossa vida. E eu oro, Deus, eu não quero só ser usado pelo Senhor, eu quero ser aprovado pelo Senhor. São coisas diferentes. Porque usado, Deus pode te dar um dom, e dom irrevogável eu vejo diferente do que a maioria. Dom irrevogável não é bem isso, porque se a pessoa tá ruim ali, uma hora vai dar mal para ela, não vai ficar fluindo em dom, usando coisa de Deus, parecendo que é coisa de Deus, não. Uma hora vai sair, vai aparecer, Mas o que Deus está falando conosco hoje? Valorize a presença de Jesus. Esteja na presença de Jesus, sabe? Eu vou falar. Eu creio que tem alguém aqui, que você estava se afastando de Jesus e não vendo mais qual é. Não é para todos, não. Talvez tem 2 pessoas aqui, enfim. Deus está falando para você não se afastar. Não se esqueça de orar por situação. Porque assim, às vezes a pessoa já tomou uma decisão, Deus está falando com alguém aqui. Você já tomou uma decisão. E você fala, nossa, agora eu fui longe demais, como eu vou retroceder? Como eu vou voltar atrás? Mas Deus está fazendo retroceder hoje aos seus inimigos. Porque os seus inimigos te levaram a tomar a decisão errada. Os seus inimigos espirituais, que usaram até pessoas, usaram até situações para fazer alguém aqui, se esquecer de consultar a Deus. Sabe o que Deus está falando para alguém aqui? Você parou de ouvir a Deus em algum momento. Você parou de ouvir a instrução do Espírito Santo em algum momento. Mas hoje, Deus está te dando uma oportunidade de consertar uma decisão. Mas eu já fui longe demais. Pois é, então não vai mais longe. Para agora enquanto há tempo. Deus está anulando uma sentença contra você. Mas tem alguém aqui que precisa tomar uma decisão. Tem coisa que alguém está querendo fazer aqui que não é da vontade de Deus. Aí seu pensamento é, nossa, mas agora eu fui longe demais, como eu vou voltar atrás? Pois é, volta atrás enquanto é tempo. Mas agora eu já errei nisso, errei naquilo. Então, já para com o erro agora. E não tem problema você dar um passo para trás se você está obedecendo a Deus. Em algum momento, uma pessoa que está aqui parou de ouvir a vontade de Deus, parou de ouvir Deus falar. E Deus anula a sentença. Mas tem coisas que a sentença vai ser anulada através da sua atitude. Por exemplo, aquela palavra que Deus me deu para o rapaz ontem e outras palavras que Deus me deu. Deus me deu uma visão ali na rua recebendo um livramento de morte. Eu falei, onde você vai passar a virada do ano? E tudo ele se confirmou, depois ele falou. Teve manifestações também de libertação. Aí o que aconteceu? Eu falei, Deus está te dando livramento. Deus quebrou sentença contra a sua vida. Mas não vire o ano na rua, no caso dele, No caso dele, não põe coisa na cabeça não. Não vire o ano na rua. É uma palavra para aquele rapaz que estava lá. Ontem não conseguimos transmitir o culto. E o que aconteceu? O que acontece? Ele vai precisar tomar a decisão dele. Assim também é com alguém que está aqui. Deus está falando, eu já quebrei uma sentença contra a sua vida. E eu já te trouxe aqui como providência, porque você nem entrar. Você pode ver que eu não estou esse horário ao vivo. Não é normal eu estar esse horário aqui. Eu entrei um pouco depois hoje, Mas até isso pode ser providência para você. Porque tem gente que já toma... eu fui longe demais, não posso voltar atrás. Pois é, Deus está te dando uma chance de consertar. Deus está te dando uma chance de voltar numa decisão. Deus está te dando a chance de voltar numa decisão para te dar um grande livramento. Eu tenho um pastor amigo que ele fala assim, Deus está te livrando de chorar lágrima de sangue. Você sabe o que é chorar lágrima de sangue? É coisa séria. Porque tem sofrimento que Deus permite para nos amadurecer, para nos ensinar. Mas tem prova que a gente pega com a mão. Você não vai pegar a prova com a mão, não. Deus está falando com você, retroceda enquanto é tempo. Retroceda enquanto é tempo. Está ouvindo? Vamos orar. Rapaz, foi longe a oração hoje, hein?
Vamos orar. Pai, no nome de Jesus. Silmara, Deus está entrando com uma providência aí. Deus está entrando com uma grande providência na sua história. Fala comigo assim, ó, a vitória está na caminhada. Porque às vezes a gente quer coisa rápido demais, né? E Deus sabe fazer rápido, viu? Ah, Deus sabe. Deus sabe fazer rápido. Olha aí, Neucina, sabe aqueles lugares onde a presença de Deus se manifesta? Talvez seja a sua igreja mesmo, né? Neucina, Deus está chamando você para esses lugares onde acontecem as manifestações da presença de Deus. Uma palavra para Neucina aí, ó. Você vê que Deus se manifesta em lugares e Deus também nos chama para ter um relacionamento com Ele, de oração, de jejum, né? Mas é uma palavra para Neucina, né? Olha lá. Ok. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus. Olha lá, pastor, Deus me deu a unção da alegria. A unção da alegria, e do nada fiquei tão sorridente fazendo o quê? Então, e minha mãe, e fez minha mãe chorar de rir. E olha que as adversidades são grandes. Deus te pegou de surpresa, Daniele. Glória a Deus. Pai, no nome de Jesus, vamos orar, gente. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos hoje. E nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus que muda a sentença. O Senhor conhece o passado, o presente, o futuro. E o Senhor hoje está vindo com uma intervenção. O Senhor está agindo no nosso presente para nos livrar no futuro e para nos abençoar no futuro. Espírito Santo, para não deixar nenhuma dúvida, começa a tocar agora essa pessoa que precisa receber um toque do teu Espírito. Libere agora uma poderosa unção do teu Espírito. Eu declaro que agora enfermos estão sendo curados. Eu dou uma ordem. Feridas físicas cicatrizem agora. Eu peço também, Senhor, que o Senhor venha cicatrizar feridas emocionais. Que o Senhor também venha fortalecer emocionalmente a cada um que está aqui. Libera o seu poder, a tua unção, Pai, e livra cada um aqui de sentimentos de rejeição. Sentimentos que vêm através de rejeições. Eu peço que o Senhor venha agora curar esse coração. E que o Senhor venha agora agir com o teu Espírito. Pessoas que estavam interpretando errado situações e se sentindo rejeitadas. Espírito Santo, eu peço que o Senhor venha trocar esses pensamentos agora. A tua palavra fala que nós temos um valor se o teu Espírito habita. Nos mostra que nós temos um valor quando o teu Espírito habita em nós. Nós temos um tesouro em vaso de barro. Eu peço que o Senhor venha agora de uma maneira especial restaurar a alegria, restaurar a unção, restaurar o seu poder sobre a vida de pessoas aqui. Pessoas que estão aqui já há mais de 3 anos, passando por um deserto espiritual. Não ouvia mais o Senhor falar como antes, não tinha experiências como antes, mas o Senhor tem nos falado hoje da importância da experiência, a experiência espiritual que muda as sentenças, a importância da experiência espiritual através da nossa vida de oração, de jejum, e também a importância do Deus que muda as sentenças através de pessoas. E eu sei que o Senhor está usando a minha vida hoje para mudar uma sentença na vida de alguém que está aqui. Eu declaro cura física em nome de Jesus. Eu declaro cura nas emoções saudáveis. Pai, eu peço que o Senhor venha ajudar a cada um aqui, te buscar. Eu peço que o Senhor traga uma sabedoria espiritual. A sabedoria é a sua presença na nossa vida. A sabedoria é o entendimento da sua palavra. Eu oro por espírito de sabedoria e revelação, no pleno conhecimento de quem tu és. Se revela a cada um de nós, Espírito Santo, o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos.
Eu peço que o Senhor venha agora se manifestar sobre a vida de cada um que está aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus está manifestando o poder dele na sua vida e Deus está mudando sentenças. O Espírito Santo não vai te deixar tomar decisões erradas, mas ele vai guiar você, ele vai te dar coragem, ele vai te dar sabedoria, ele vai te dar força para você fazer o que precisa ser feito, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Sabe? É a oração da mudança de sentença. Tem alguém aqui que você vai precisar ir para uma igreja que Deus vai te direcionar. E tem outros aqui que Deus está te chamando para a oração e o jejum, né? Você está ouvindo isso? Porque Deus vai mudar sentenças na sua vida. Eu declaro que tem prosperidade chegando. No final, olha o que eu vou falar. Tem dinheiro chegando na conta de alguém que está aqui. Ó, tem alguém que está orando aqui por uma providência relacionada a um valor financeiro. Você está ouvindo aí? E Deus está destravando. Ó. Não é para todo mundo, não. Você que entrou aqui com um propósito. Falou, Deus, libera aquele dinheiro. E Deus está liberando hoje. Deus está liberando agora. É o tempo. É o tempo. É o tempo. Deus está trazendo prosperidade financeira para alguém que estava orando por isso aqui. Você que entrou com esse propósito. Deus está mudando uma sentença na sua vida financeira. Você está ouvindo? Você pode dizer amém? Então, fique atento aí no telefone, no e-mail, no WhatsApp, no WhatsApp, né? Eu não sei como Deus vai fazer. Só sei que Deus está liberando aí, ó, bênçãos financeiras. Tem dinheiro vindo para alguém que está aqui. Você está ouvindo aí? Isso se chama cuidado de Deus. Isso se chama o Deus que muda a sentença. Escreve assim, o Senhor me fará prosperar. Mas de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Se você continuar na presença de Jesus, então as coisas vão continuar fluindo para você, mesmo que venha alguma dificuldade, a presença de Jesus está com você, né? Agora, nós temos um propósito espiritual, né? Nós temos algo a mais para a nossa vida. Bênção financeira não é o nosso objetivo final. Isso é um cuidado de Deus, é uma necessidade que nós temos, né? Mas Deus tem algo maior com cada um de nós. Isso é só um detalhe, né? E Deus está liberando essa prosperidade financeira. Deus tem grande prazer na prosperidade do seu servo. Olha lá, o Senhor me fará prosperar. Glória a Deus. Eu concordo com você. Eu creio em nome de Jesus. Recebo em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode dizer que Deus é bom? Gente, que especial. Ó. Tem alguém aqui que você precisa ler o que Deus fala sobre as finanças. Então pesquise, estude o que Deus fala sobre as finanças. Eu tenho algum livro aqui que às vezes fala sobre isso, mas você pode pesquisar aí. Eu falei isso do canal tem um tempo já. Então, as finanças segundo a vontade de Deus, as finanças segundo a Bíblia. Então, para você também saber administrar, saber lidar com isso, ser um dizimista, ser um ofertante, participar do reino de Deus. E eu creio que vai ser especial. Ou se Deus falar com você para ajudar alguém, você ajudar, se Deus falar. Ou então, se você também quiser, se você decidir, ok. Mas não estou falando isso aqui, não é nada. Escuta bem. Pesquise sobre isso aí que eu creio que vai ser especial. Olha lá, princípios bíblicos. É verdade, Antônio. Glória a Deus. Gente, que foi longe essa live hoje, hein? Meu Deus. Quando eu entro aqui, eu falo, vou ficar 25 minutos. Mas hoje eu não entrei assim. Hoje eu falei, vamos deixar... Agora, enfim. Entramos um pouco depois hoje, no de repente de Deus, na surpresa de Deus. Agora, nossos horários são 5h30 da manhã, 7 da noite e 23 horas. Tá bom? Você que está chegando depois, pega do começo.
Aqui na descrição também tem as formas de ofertar. Até o nosso próximo encontro. Até lá.